Tá chegando o nosso bate-papo em gestão agora na comédia. É comédia, é cultura, é um bate-papo divertido. Sim, além de tudo, hoje o nosso convidado, ele, Fernando, um cara cristão, parceiro, né? Segundo ele, né, no stand-up já até fez uma prévia aqui, que é o lindão da área, meu irmão. Então, Fernando, seja bem-vindo aí no nosso quadro, tá certo? Eu sou Adenilson Santos e vou me informar e me atualizar desse espaço que tem em Manaus. Eu confesso a você que não estava muito antenado nisso. Porém, conhecendo, batendo papo com o Fernando falou que tem muitos eventos aqui em Manaus, aqui no Amazonas, voltado à área do stand-up, da comédia. E que legal. Fernando, seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, Anderson. Valeu, galera. Todo mundo tá assistindo aí. E, cara, hoje eu vejo a cena da comédia como oficina G3 nos anos 90. Vai ter muita gente sendo disciplinada na igreja porque tá indo no meu show, hein? Cara, tu acredita que essa semana eu estava relembrando os anos 90, ouvindo Oficina G3, cara, que legal. Era muito bom na época, eles não eram esquerdistas, né? E aí, assim, eu postei, aí um amigo pastor, acho que uns 2 amigos pastores, comentaram, né? Eu tô lembrando, falei, vocês tiveram muito trabalho com a gente, porque como eu sou músico, então, os músicos dos anos 90 que não ouviu Oficina G3, Catedral, Fruto Sagrado, Resgate, Cates Barneia. Ixi, aí rapaz, foi fundo, hein? Você era roqueiro mesmo, hein? Tu lembra, hein, mano? Metal Nobre, isso. Novo Som, Os Apaixonados. Tu era apaixonadinho, mano? Não, mas eu lembro do Novo Som assim. Que você é um sonho pra sonhar. Não era não, mas ele sabe, né? Mas eu sei. Quando o Alex Gonzaga, eu acho que ele canta muito, mas não era um fã assim, não. Vou lembrar umas 5 músicas só do Novo Som, mas assim, de ser fã da banda, eu não fui não. Mas tinha os hits, né, que faziam sucesso e a gente ouvia assim. Beleza, olha, eu, Adenilson, queria muito ter esse dom, estilo Cláudio Duarte, o pastor ali é uma referência. Verdade. E esse dom eu não sei fazer piada, cara, eu não sei. Eu queria muito. Eu gosto de rir muito, me divertir. Fala pra gente como é que é esse dom aí, cara. De onde surgiu, de onde veio o Fernando, qual é o teu sobrenome, que é pra procurar ali a tua história, meu. Quem quiser saber, é só pesquisar aí na internet, Fernando Wesley, tem algumas matérias que eu já dei para alguns portais, e aí você vai ver mais ou menos aí como começou a trajetória no humor. Mas eu sempre fui desde criança, sempre fui uma criança alegre, eu sempre gostei de transmitir alegria para as pessoas, né? E eu até falo, né, que eu sou evangélico assim, desde quando eu nasci, pra você ter uma ideia, no meu berço na frente estava escrito gospel, atrás estava assim, foi Deus que me deu, sabe igual aqueles caras? E minha primeira palavra foi mamá, labassurianda, lamanaias. Assim, só para tu entender como é que eu sou. O cara era do corredor de fogo, né? Era, do reteté mesmo. Minha mãe é missionária, daquelas do coque. Qual a igreja que você nasceu aí? Minha mãe, a gente nasceu na Assembleia, né? Mas a minha mãe hoje tem um ministério próprio, porque toda Assembleia, quando se revolta, divide, né? E faz o ministério dele. Minha mãe é dessas. Entendi. E aí ela é aquela mesma missionária do coque, pouca gente sabe, aquele coque é uma antena via satélite, que já pega a revelação direto com o pai. Por isso que nas igrejas missionárias tem muita revelação. É o coque, que é a antena, que vai num sinal mais forte do que o satélite do Elon Musk lá. Rapaz. E ó, o legal... Eu não vou nem falar que é engraçado, porque é temeroso, né, Thalia? Temeroso. A Thalia tá aqui nos bastidores, junto com o nosso técnico, Davidson. Né? Todo mundo aqui fica lembrando de quando você está numa igreja pentecostal e lá vem o pastor, aquela irmãzinha do círculo de oração na tua direção, começa a arrepiar assim, meu Deus, o que eu fiz? E outra coisa, às vezes tu não fez nada, mas só dele tá vindo, tu já pensa assim, será que eu já fiz alguma coisa e esqueci, meu Deus? Não deixa ele lembrar agora não. O que eu fiz no verão passado?
Desse jeito, a igreja pentecostal. E outra, né, a curiosidade da igreja pentecostal é que se não tiver 50 pandeiros nos bancos, não é igreja pentecostal. Todo mundo sabe tocar pandeiro, né? Olá. 2 notinhas, sol menor e ré, toca 300 hinos, né? Já foi, né? Olha a entrada do anjo. E vai embora. Vai embora. E vem cá, você é de Manaus mesmo? Não, eu moro de em onde você Manaus. veio? Eu moro em Manaus desde 2014, né? Eu vim porque sou mecânico industrial e a minha história em Manaus começa montando os elevadores da Arena da Amazônia. E aí, quando eu cheguei aqui, conheci minha esposa e aí, em 2017 nós casamos e estou aqui até hoje. Temos filhos, casados, graças a Deus, empresas, parei de mexer com elevador em outra área hoje. E o humor mesmo fica na questão do hobby, mas um hobby que eu levo muito a sério porque hoje eu vejo muitos frutos neles. Bacana, cara, legal. É interessante lembrar, então, que em 2017, né, você começou a cantar Novo Som para a tua esposa. Como é o nome dela? Elza Fã. Elza. Um abraço, Elza. E hoje tem quantos filhos, Ela já tinha um, né, que também eu considero, e mais uma nossa, a gente tem 2 filhos. Bacana. E de qual a tua cidade? Eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Bacana. Cidade do Eike Batista. Olá. Tá vendo? Só gente boa, né? Pô, não é? Cara famoso. O Kaiser, não sei se você conhece do marketing digital também, de lá. Uhum. E a de Virgínia também, que é uma blogueira. Tem muita gente assim, porque, né, da minha cidade ela é conhecida pelas pessoas que vão para os Estados Unidos, né? Para poder viver lá uma vida melhor, né? Porque cidade do interior não se tem tanta oportunidade. Então, tanto que o nome da cidade não é nem Governador Valadares, é chamado de Governador Valadólares, por conta dessa questão da imigração dos Estados Unidos. Que show. Agora, esse teu propósito, hoje você como cristão, eu digo sempre o seguinte: eu nasci no lar evangélico, cresci dentro da igreja, e independente de qualquer situação ou desvios que a gente tem na vida, mas a gente tem algo que arde, que queima no nosso coração. E por todas as profissões, todas as atividades que nós passamos, eu tenho certeza que você quer levar, de alguma forma, um propósito que é o evangelismo. É levar a palavra de Deus, né? Exemplo, na cultura eu trabalho com cinema, então trabalhar com o cinema cristão no Amazonas, representando o Amazonas, é muito importante para mim. Então, você hoje com a comédia, com a cultura, comediante que és, qual é hoje essa tua proporção de alegria, felicidade e resultados que já tem acontecido contigo, meu? Cara, é assim, quando a gente começou, a gente dividia a noite com os comediantes que falam sobre drogas, que falam sobre sexo, que falam sobre qualquer assunto, que pra mim nunca foi um problema em fazer essas pessoas rirem. Mas eu sempre imaginava que quando eu já tivesse um público, eu poderia levar pessoas que não vão nessas noites por não se sentir confortáveis. E aí eu acho que o grande divisor de águas foi quando a gente conseguiu fazer, o nome da noite é Stand-Up Gospel, que na verdade é só mesmo para você entender que é um show classificação livre. Uhum. É igual quando você diz o cinema, por exemplo, o cinema é dividido em filmes de trama, de ação, de comédia. E, por exemplo, uma comédia romântica nem sempre é uma comédia saudável, né? Mas você vai ver, por exemplo, um Mr. Bean, é uma comédia saudável. Se você for olhar Chaves, é uma comédia saudável. Então, é como se eu fosse, na área do humor, uma classificação livre. E Chaves impera há décadas, hein? É, verdade. Vou falar, minha filha, 4 anos, se amarrou no Chaves, cara. Cara, muito bom, Chaves. A minha filha, eu tô tentando se ela gosta de Pantera Cor-de-Rosa, porque eu amo a música, né, do jazz que fica no fundinho, pelo menos ia ser melhor do que a Galinha Pintadinha. Até porque a Galinha Pintadinha, eu tô percebendo que é muito perigoso minha filha ficar vendo. Se você é pai aí, toma cuidado, porque a Galinha Pintadinha ficou doente e o galo nem ligou. E quem foi correndo chamar o seu doutor foi o Pintinho. Então, quer dizer, uma criança, gente, que teve que fazer o papel do adulto, porque o galo não foi. Então, assim, é muito complicado hoje você deixar essa criança até ver qualquer tipo de desenho. Ó, tem que assistir bem, que é para entender essas traduções, hein? Tá vendo? Legal.
E o que já aconteceu de testemunhos, de alguém que estava em um show contigo? Porque Cara, assim, eu não gosto de ficar postando quando eu recebo feedback para não expor pessoas. Em relação, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, cara, eu tava com depressão, ou tanto tempo que eu não ria, nossa, essa piada fez eu rir, mas eu recebo muito feedback em relação a essas pessoas, de que eu consegui afetar elas de alguma forma. Em relação a de que o humor fez com que elas naquele dia fossem mais felizes, entendeu? E aí isso aí não tem dinheiro que pague, não tem fama que pague, você vê pessoas sendo afetadas pela arte que tu faz, né? E aí isso aí é extraordinário. É muito interessante e, sem dúvida, se torna uma estratégia. Estratégia, quero até mandar um alô especial para nossa amiga Cláudia, certo? A equipe aí do Rio Negro, tá certo? Ó, Claudinho, eu vou fazer um vídeo aqui na hora, mostrar o Fernandão, tá legal? Que vai estar no dia 10 de fevereiro, é isso? Isso, lá no Canaã. Lá. No Canaã, com quem? Com Douglas de Lima. Douglas de Lima. Então a galera fica antenada, se liga para o dia 10 de fevereiro. Vamos ter bastante informações e ingresso cortesia. Olha lá. E porque crente gosta de coisa de graça, né? Então... É verdade. Crente, meu Deus do céu. Vou te falar. Mas que bom, participe. E falando sobre esse evento, como é que tá os eventos em Manaus? Você bola alguns eventos, tem mais comediantes. Cara, quem são os caras aqui? Sábado agora a gente acabou de fazer um evento, casa cheia, não tinha mais ingressos no sábado, fechou, lotou, que a gente faz ali em frente ao Estúdio 5, na Casa da Comédia Manauara. E aí tem o Vinícius, Emiliano, que o pai dele é até o radialista da Boas Novas. Ah, o Vini, pô, filho do Franklin Costa. Isso, o Vini estava com a gente lá. Meu amigo, parceiro, brother. Flamenguista. Aí queima Jesus, né? Vamos deixar, né, Franklin, esse negócio de time. Mas Franklin é um amigo, parceiro. E Vini, cara, eu não vou dizer que eu vi ele crescer, né? Porque quando ele já era garotinho, ele já era quase da minha altura. Hoje já passou também, né? Eu nos 36 e o Vini novinho aí. E aí, além do Vini, tem também um comediante local chamado Marcos Paiva, que ele já foi cristão e ele tem histórias que aconteceu com ele na igreja. Ele não é especificamente que nem a gente que só faz nesse nicho, porém, na nossa noite ele vai para ajudar também, para poder a galera também ver as experiências dele de quando ele era cristão, entendeu? Entendi. E, assim, tua proposta hoje para o nosso público manauara, nosso público do estado, você já foi em outros municípios fazer esse bate-papo nas igrejas? Como é que está hoje esse aconchego das igrejas, das denominações, levando você para trocar uma ideia com os jovens? Então, deixa eu te falar, eu sou um cara que eu, particularmente, por exemplo, sábado agora eu vou estar numa igreja. Se eu estou numa igreja, eu não me sinto confortável para fazer stand-up, porque stand-up eu exagero. E o exagero que a gente sabe é mentira, né? Uhum. Então, particularmente, eu prefiro fazer que seja num retiro ou num lugar específico. Eu vou estar sábado na igreja, eu vou estar pregando. Vou estar falando do amor de Cristo e pronto. Pode ser que tenha distorções cômicas e eu fale de uma forma engraçada, porém, ali não é o foco. O foco ali, se tem alguma coisa que vai fazer as pessoas sorrirem, é porque já é da minha identidade. Mas sempre mesmo a gente faz, ou é num clube de comédia, ou é num lugar específico retiro, ou é numa coisa mais separada. Eu já sim recebi convite a alguns retiros de algumas igrejas, algumas confraternizações de jovens, já fui sim, mas eu particularmente é porque, por exemplo, quando você está na sua casa, você fala do cinema, eu vou te dar um exemplo. Se você vai assistir uma série, não tem problema nenhum em você assistir uma série que não seja cristã, desde que ela não negocie as verdades do evangelho. Você concorda comigo? E a arte do stand-up é a mesma coisa. Não tem problema você ir em um lugar assistir aquela arte do stand-up, desde que ela não negocie as verdades do evangelho. E não necessariamente aquela série que você viu, você vai passar na igreja para que as pessoas assistam. Mas também não quer dizer que o cristão não possa assistir.
Então é mais ou menos essa linha de raciocínio que eu tento levar para as pessoas. Às vezes eles falam, eu falo, cara, se você quiser que eu vá na sua igreja, eu vou com o maior prazer. Mas aí eu posso fazer vocês rirem, mas eu não vou ter uma responsabilidade com o riso. Porque para mim ter responsabilidade com o riso, eu levo o exagero, às vezes eu minto. Quando eu digo mentir, por exemplo, igual eu falei aqui a piada no início, minha primeira palavra não foi mamá, labassurianda, lamanais. Mas eu vejo uma distorção cômica nisso que gera o riso. E aí, tipo, se eu levo isso no meio de um púlpito, numa pregação, eu acho que isso é uma coisa muito assim, que foge da questão do cristianismo. Então eu prefiro separar. E esse evento já é específico para isso. Você está indo lá para rir, você está indo para levar sua família, você está indo para poder se divertir. É como se a gente vai num circo para ver um palhaço, você está indo no auditório para ver os comediantes, entendeu? É uma arte, né? Isso, uma arte para exatamente. descontração. Exatamente. E muito importante, quando você falou sobre a depressão, porque é óbvio que tanto em cultos de celebrações, em orações, em shows, nós temos pessoas que vão procurar algo para se distrair e tirar-se, né, de uma depressão, né? Seja ela profissional, seja ela, posso falar, um romance mal conhecido, familiar. E é muito importante essas atividades tendo maior investimento para que possa ajudar essas pessoas que vão à procura de um amparo. Essa é a realidade, né? E a felicidade, o sorriso, a alegria, a comédia, com certeza ajuda. Isso é muito importante. E projetos futuros, o que tu tens aí? O que você já pensou com a galera de Manaus, do Amazonas? Cara, em 2023 eu tenho uma ideia que é o seguinte: eu quero ser um comunicador para os cristãos. Então eu pensei por exemplo, existe a bancada evangélica na Câmara. Eu ir conversar com esses vereadores, existem os eventos gospels, eu ir conversar com quem está assistindo, o feedback deles sobre o evento. Eu tenho sim muita vontade de entrar na área do entretenimento específico para o cristão, entendeu? E aí, em 2023 eu estou trabalhando para poder entrar nessa área, tanto que eu já comecei até um giro de notícias no meu Instagram, que eu estou fazendo semanal, onde eu conto o que está acontecendo, e sempre no meio vem uma notícia de algum cristão, como se fosse um fuxico, entendeu? Algo que está acontecendo ali no meio, e aí eu conto. E aí, em 2023... Um fuxico tipo Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves. Isso, por exemplo, o Kleber Lucas mais Leonardo Gonçalves. Se a gente for levar para essa linha de raciocínio do Kleber Lucas, daqui uns dias vão falar que incendeia a nossa noiva é o quê? É feminicídio. É verdade. E a Sassa Ardente é queimada na mata. E aí, o desmatamento da Amazônia. Então o que acontece? Se for levar... E outra, quem lê a Bíblia sabe que aquele alvo mais carnívoro, ele não está falando de você ser branco, e sim de limpeza. Mas enfim, a gente nem quer entrar no contexto explicativo. Até porque se for falar do branco e o negro, por que ele casou com uma moça branca? Não, se fosse só uma vez, ele casou 3. O Kleber Lucas, ele é o Fábio Júnior Gospel. Quer dizer, não para. Inclusive a Gretchen se converteu de novo. Eu aconselho ele o próximo casamento ser com a Gretchen, porque pelo menos eu acho que vai dar certo. Tá certo. Os dois não tem como mais, já zeraram a vida. É boa essa, hein? Mas Kleber Lucas casou 3 vezes, cara. 3 vezes, cara. Fora os não oficiais, né? Porque... Tá aí, eu não sabia. Não sabia Vou dizer 3 vezes porque esse, como é em cartório, tem como provar, né? Se caso querer processar a gente. Fábio Júnior Gospel, ele. E todas eram brancas? Todas brancas, todas 3. Louras e brancas. Ou seja, tá vendo? Deus do céu. Mas tá bom, né? E aí o cara vem falar outro de... Nosso general é Cristo, né, cara? Tu já pensou uma coisa dessa? E aí o cara fala que essa música está querendo influenciar a atos antidemocráticos. Nosso General é Cristo foi criada, foi composta antes do Adenilson nascer. O Adenilson nasceu em 86. Né? E a galera, exemplo, a minha mãe quando se converteu,
ela já cantava esse louvor na igreja. Não, imagina se agora a gente tem que parar de cantar aquele hino. Moisés ouviu a voz que ele dizia no Monte de Horebe, onde a sarça ardia. Até porque o Monte de Horebe a gente sabe que a sarça lá arde o dia inteiro, porque lá é perigoso. Então imagina você ter que parar de cantar do Monte Horebe porque vai ser preconceito ao bairro. Quer dizer, não estamos falando do bairro, estamos falando do Monte Horebe na Bíblia. Mas se continuar desse jeito daqui uns dias, a gente não tem para onde mais escapar. Lá vão criar o Monte Horebe de novo. Não, já vão ter que mudar o Monte Horebe, na verdade, né? Deus do céu. Ó, Fernando, no dia 10, voltando a informação, dia 10 de fevereiro, nós vamos ter essa grande atividade. Vida de crente. Vida de crente é o tema. E você pode concorrer a ingresso, tá bom? Tá aqui o ingresso, ó, já cortesia, um par de ingressos. Vou fazer o seguinte, meu diretor, parceiro, ele, Davidson, que tal, Davidson, a gente presentear o aniversariante da semana, tá certo? Mas tem que vir, curtir, comentar e colocar, ó, eu sou aniversariante da semana, bacana? E aí nós vamos sortear esse par de ingressos, tá certo? No dia 10 a gente pode sortear no dia 8, né? Uma semana antes aí de fevereiro, fechou? Então você tem um mês aí para comentar, colocar seu aniversário entre agora, já essa segunda quinzena de janeiro, até a primeira semana de fevereiro, beleza? E uma outra proposta é o seguinte, que tal quem mais postar e tiver mais curtidas, leva de primeira, tá bom? Então... Não tem nem sorteio nem nada não, é só postar e tiver mais curtida. Quem tiver mais curtida vai levar o par de ingressos, tá certo? E o aniversariante da semana, aí nós vamos fazer o sorteio, fechou? Beleza? Então já fica aqui a informação. 19 horas vai começar lá, 19h30, perdão, fica na Congregação Canaã, ali de frente ao FAM, do lado, na área mesmo ali do Canaã, da IADAM, tá certo? Na Rádio Boas Novas, onde é a Faculdade Boas Novas, beleza? E vai ser super bacana. Você já fez outros trabalhos desses com a Cláudia? Não, com a Cláudia não, mas com o comediante que tá vindo, que é o Douglas de Lima, a gente já fez. Inclusive, no dia que a gente fez, foi também na sede administrativa, que é dentro da IADAM. E uma das dinâmicas que tem desse evento que o Douglas de Lima faz, juntamente com o Paulo Zamparo, que é chamado Santo Riso, que é uma fila de piadas, onde a gente faz uma ilustração, se a Bíblia fosse escrita por exemplo, por um baterista. E aí a gente fez, se a Bíblia fosse escrita por um manauara. Que foi até quando eu fiz essa blusa, ainda que eu ande pelo Jorge Texas ou pela Compensa, eu não temerei mais mal algum, porque tu está comigo. E aí a gente começa a pegar os versículos da Bíblia e transformar como se fosse um manauara escrevendo. Inclusive, eu acredito que se a Bíblia fosse escrita por um manauara, quem teria pego a mulher de Urias não teria sido Davi, e sim um supervisor do distrito. Na linguagem manauara, né? Toda atualizada na linguagem manauara. Entendi. Então, ó, se liga aí, no dia 10 de fevereiro, é uma sexta-feira, hein? É a segunda sexta-feira de fevereiro. Então você vai estar com o bolso cheio, vai convidar os amigos da igreja, certo? Vai levar toda a galera, levar aquela turma não crente, porque também lá vai ter crente, e vamos fazer as orações, né? Não, com certeza. Para trazer a galera para perto. Inclusive, todo evento eu faço o censo que eu pergunto quem é cristão. E alguns não levantam a mão. E aí eu falo com eles, só para lembrar, Pedro, há 2000 anos atrás, negou Jesus e a galera lembra até hoje. Então, assim, o que custa tu levantar a mão que agora e aceitar Jesus? Esse censo sempre dá certo. Bom. Tá vendo? Beleza, então tá confirmado. No dia 10 de fevereiro, segunda sexta-feira de fevereiro, segunda sexta-feira do mês, do segundo mês de 2023. Tá legal? Vamos estar te aguardando lá, fique antenado, participe, tá certo? Participa da promoção, que você corre o risco de levar aí 2 ingressos, tá? Para você ir curtir. Fernando, obrigado, mas deixa uma palavra aí na linguagem manauara, pra galera.
Que vocês continuem sendo cheios de Deus até o tucupi. E que queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa arte, que é levar alegria da nossa forma de viver, porque o comediante stand-up, ele é cara limpa, e a persona nada mais é do que a própria vida dele. Então, isso que é o interessante, não é um personagem. Quando você vê a gente falando sobre algo, é porque aquilo, de alguma forma, a gente conseguiu ver aquela história de uma forma mais cômica. A gente distanciou do real e conseguiu ver aquela história de uma forma mais cômica. Então é isso. Você é super convidado para estar lá no dia 10 de fevereiro e que vai ser uma noite extraordinária, onde você vai sair de casa para rir. Você pode ter certeza que você vai cumprir com o seu propósito. Beleza. Então, gente, que Deus abençoe. Muito obrigado, Fernando. Parabéns aí pela iniciativa, porque cada um também tem que se ligar no seu dom que veio aí com o chamado de Deus, né? Independente de denominação, independente da sua religião, da sua tese religiosa, você tem que entender que você está no mundo, no planeta Terra, por um propósito que Deus te deu, né? Então, não é simplesmente fazer o bem, mas sim estar sempre investindo em novas atividades, projetos e trazendo benefícios a um bem comum, a um bem geral, né? Levando o nome de Deus. Tá bom? Então, muito obrigado. Esse é o nosso bate-papo de hoje, certo? E quando eu falo, Fernando, em gestão, porque a gestão é administrar, é cuidar, é planejar, montar estratégia. E essa gestão que você tem hoje, cultural, cômica, podemos dizer assim, é porque tu tens que bolar uma estratégia diária para o próximo projeto. Então, hoje, em Gestão Cultural com Fernando. Valeu, galera.